Amém, graça e paz, boa noite. Hoje vamos falar da palavra do Senhor, está lá em Mateus, capítulo 8, verso 1 e 3. Amém? Nós vamos orar. Maravilhoso, poderoso, eterno Deus, Pai querido amado, nesse momento estamos diante do meu amado para glorificar, exaltar e agradecer pelo dia de hoje. Pai, nos perdoe pelo nosso falha, pelo nosso pecado, por aqui falamos, agimos no dia de hoje. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? No verso 1 diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguiu. Eis que vindo um leproso adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém? Glória a Deus. Aqui tem um significado muito grande. Fala do quê? De uma cura de um leproso. Por várias razões, tanto para entender a vida de Jesus, quanto para refletir sobre a compaixão e o poder de Deus. E no cenário aqui, que a gente está vendo aqui, já tinha sido depois do acontecimento no Sermão do Monte, onde Jesus ensina sobre o reino de Deus. A descida do monte indica que é o momento de transição, onde Jesus começa a atuar milagres e curas. A multidão aqui, meus irmãos, estava seguindo ele, porque estava vendo as maravilhas da transformação, o modo que Jesus falava sobre o reino de Deus, o modo que ele pregava sobre o reino de Deus. E o povo se maravilhava com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. E via as curas, via a libertação, a transformação daquelas pessoas que o seguiam. A presença de uma grande multidão seguindo Jesus detona o conhecimento da sua autoridade e compaixão. E naquele momento, o leproso vai o quê? Vai ao encontro de Jesus. Ele passa naquele momento pelas pessoas, onde as pessoas não via ele com bons olhos por causa da sua doença. Ele era afastado da sociedade. Ele não podia estar perto da sociedade porque transmitia a doença a lepra. E as pessoas não queriam que ele estivesse perto. E naquele momento ele perde todo o medo, vai até Jesus. E naquele momento ele adora Jesus. A adoração dele, antes de pedir a cura, ele adora Jesus. Né? E Jesus faz o quê? Toca nele. Naquele tocar, quebra todas as barreiras, porque não era para tocar, porque ficava impuro. Né? E as condições, o pessoal ficou, a sociedade ficou vendo aquilo ali, com medo, porque não podia tocar, porque ele era um leproso e transmitia doença. Mas Jesus quebrou todas as barreiras. A vida de até Jesus demonstra uma coragem significativa, já que estava ciente das normas sociais, né? Como eu falei, ele não podia, porque tinha as normas, tinha as leis. A adoração. Ele adorou a Jesus, o leproso reconhece a sua divindade e poder. E ele pergunta assim, Senhor, se quiseres, ele não pediu, ele perguntou, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode, mas se não quiser me curar, também tá bom demais, Senhor. Mas ele vai o quê? Ele suplica, mostra sua fé, ao mesmo tempo a humildade, reconhecendo que a cura depende da vontade de Deus. Isso enfatiza a soberania de Deus sobre a situação, né? Às vezes a gente pede, às vezes a gente pergunta se é da vontade de Deus. Senhor, será que essa é a tua vontade? Senhor, essa é a tua vontade? Se for tua vontade, Senhor, faz isso, cura, transforma, liberta. Mas se não for, tudo bem, Senhor. Mas eu ainda vou te adorar, ainda vou reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, quando Jesus tocou no leproso, como eu falei, o gesto de Jesus tocar o leproso, pois quebra toda a barreira, como eu falei, social e religiosa. Jesus não apenas cura, mas também restaura a dignidade da pessoa. Ele restaurou a dignidade do leproso, porque ele era afastado da sociedade. Naquele momento ele foi curado imediatamente e a sociedade pôde ver o milagre que Jesus fez na vida dele e ele pode, né, viver na sociedade de novo. E ele ainda pergunta a cura tão maravilhosa, meus irmãos, que ele faz assim: se quero ser limpo.
A resposta imediatamente de Jesus demonstra o seu amor e compaixão. O fato é que a cura acontece instantaneamente e é um testemunho de autoridade de Jesus sobre as doenças e a impureza. Este ato de cura simboliza a transformação que Jesus traz na vida daqueles que se aproximam dele com fé. Além da cura física, também a cura espiritual, a limpeza espiritual. A minha cura espiritual, a minha, né, pelo momento da minha fé. Isso tudo acontece, meu irmão, quando a gente se aproxima de Deus, né, de Jesus, e pergunta, Senhor, você fez a tua vontade na minha vida, né? E com fé, né? Mas com fé. Ele chegou com fé diante de Jesus. E às vezes a gente não tem fé de pedir, de não acreditar, pelo irmão, pelo um parente que está afastado, que está nas drogas. Mas isso me demonstra para nós, se a gente chegar até Jesus, com sabedoria, com entendimento, pedindo, adorando, a gente vai receber. Se a gente perguntar, Senhor, essa é feita a tua vontade na minha vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, glorificado, exaltado, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Gostaria que vocês compartilhassem, que curtissem e que se inscrevessem no canal. Amém, meus irmãos?